Olá, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos finalizar esse estudo da álgebra, trazendo todas as determinações estudadas até o momento. Então, desde os anos iniciais, você resolveu situações e problemas para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Vamos agora ampliar tal pensamento e escrever as expressões algébricas que representam algumas situações. O nosso desafio não é chegar a uma resposta. Pensei num número, adicionei 3 e obtive 10. Em que número pensei? Nós vamos, a partir de agora, representar essa situação a partir de uma expressão algébrica. Eu pensei em um número, então eu vou representar por x. Eu não sei quem é x, ou A, ou B, ou C, uma letra. Pensei no número, x. Adicionei 3, x mais 3. E obtive 10, ou seja, igual a 10. Tá? Então, tenha muita atenção e toda a atenção voltada para escrever uma expressão algébrica, certo? Então, vamos lá. Vamos inicialmente pegar o nosso caderno ângulo, abrir na página 416 e estudar o que significa cada termo, cada parte de uma expressão algébrica. Então, veja só, conforme eu já coloquei no início, desde os anos iniciais, você tem explorado situações e problemas que contribuem para o desenvolvimento do pensamento algébrico, como as exploradas no módulo 28. Vamos ampliar tal pensamento e introduzir a linguagem simbólica da álgebra. Considere a expressão 2 vezes o x ao quadrado menos 3 vezes o x mais 5. Trata-se de uma expressão algébrica. Ela contém 3 termos, o 2x ao quadrado, o menos 3x e o 5. Lembre-se que x ao quadrado é uma coisa e x é outra. E o 5, ele é um termo independente, porque ele não tem letra junto com ele. Observe que os termos são separados pelos sinais de menos e mais. Então, esse é o nosso segredo. Você vai identificar o sinal de mais, o sinal de menos e vai contando os termos a partir disso. Termos algébricos ou monômios é o produto de um número de letras ou de ambos. Exemplo, 5ax ao quadrado é um monômio, pois é o produto é o resultado de uma multiplicação. Vocês se recordam que entre o número e a letra, quando não tem sinal, é vezes? Então, olha só, quando você vê o 5a, é 5 vezes o a. Quando você vê o x ao quadrado, é o x vezes o x. 13 é um monômio, pois é o produto de 1 vezes o 13. X é um monômio, pois é o produto de 1 vezes o x. Já estudamos que quando não tem número na frente do x, a gente é 1x. Por ora, usaremos a expressão parte literal para fazer referência às letras dos termos algébricos, ou monômios, e coeficiente para fazer referência ao fator numérico do monômio. Desse modo, o monômio 2x ao quadrado, o coeficiente é o 2 e a parte literal é o x ao quadrado. Então, quando eu fizer referência a coeficiente, estou pensando em número. O número que é um termo independente, que não tem letra acompanhando ele, ou é o número que aparece na frente da letra. Ao passo que no monômio menos 5y ao cubo, o coeficiente é menos 5 e a parte literal é y ao cubo. Entre o coeficiente e a parte literal, há a operação de multiplicação. No entanto, olha só o que nós já sabemos, hein? No entanto, o sinal de multiplicação, pontinho, não precisa ser registrado. Assim,
2 pontinhos x ao quadrado pode simplesmente ser escrito como 2x ao quadrado. E 3 pontinhos x pode ser escrito como 3x. O coeficiente 1, lembra? 1x, a gente só coloca x, olha só o que ele mostra agora. O coeficiente 1 usualmente não aparece no termo. Dessa forma, x ao quadrado é o mesmo que 1x ao quadrado, que por sua vez é o mesmo que 1 vezes, 1 pontinho, x ao quadrado. O termo algébrico que não possui parte literal é chamado termo independente. Eu acho que aí fica fácil, porque ele é independente de letra, por isso que é termo independente. Por exemplo, na expressão algébrica, 3x mais 5, o 5 é o termo independente. Perceberam? Então, dentro desse texto, aqui eu tenho o que é parte literal, que é a letra, o que é coeficiente, que é o número, que o pontinho não aparece entre o número e a letra, é uma conta de vezes, que o coeficiente independente é só um número que não tem letra acompanhando, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos fazer juntos a página 416. Considere a expressão algébrica. X ao cubo mais 3x ao quadrado menos 5x mais 4. Antes de continuar, lembrando que x ao cubo é uma coisa. É x vezes x vezes x. X ao quadrado é outra coisa, é x vezes x. X só tem um x e o número 4 é o termo independente. Então, vamos lá. Quantos termos ela possui? Lembra do texto que eu acabei de ler? O sinal de mais e menos separam os termos? Então, seguindo o meu mouse, eu tenho x ao cubo mais, então tem um mais separando do 3x ao quadrado. Tem um menos separando do 5x e tem um mais separando o 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Escreva o coeficiente e a parte literal de cada termo. Então, vamos lá. Coeficiente são os números. Então, lembra, x ao cubo não tem número, é porque é 1x ao cubo. Então, o coeficiente é 1. 3x ao quadrado, o número 3. Menos 5x, o número é menos 5. E o 4, que é o termo independente. Aí vamos fazer a nossa parte literal. Juntos aqui, então. Vamos montar aqui. Depois do coeficiente, vamos montar, então, a nossa parte literal. Nossa parte literal, então, é a letra. Eu tenho x elevado ao cubo. Lembra que x ao cubo é uma coisa? Eu tenho x elevado ao quadrado. E eu tenho o x. Por que eu fiz questão de montar isso daqui com vocês? Para não colocar a letra E. Porque se colocar a letra E é uma letra, é uma parte literal, tá? Então, olha só, coeficientes são os números. Não esqueçam que no x ao cubo eu leio 1x ao cubo, então o coeficiente é 1. 3x ao quadrado, o coeficiente é 3. 5x, o coeficiente é menos 5, porque esse 5 é negativo. E o 4, que é o termo independente. Então, coeficiente não é o número? Então, é o número 4. Parte literal, a letra x ao cubo, x ao quadrado e x, separados por ponto e vírgula. Se eu colocar a preposição E aqui, E é uma letra. Então, E é parte literal. Essa expressão possui termo independente? Sim. Em caso afirmativo, qual? Sim, o número 4. Então, seguindo, exercício 2. Vamos ver se gravou bem todas as definições. Considere a expressão algébrica. 2a ao quadrado b
menos 3ab ao quadrado, mais 5ab, mais 3/5a e menos 1/2b. Quantos termos ela possui? Não vamos contar o sinal de menos e de mais. Nós vamos olhar, ele é o nosso ponto de referência para identificar quantos termos tem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Qual é o coeficiente do segundo termo? Qual é o número que acompanha o segundo termo? Menos 3, está aqui, ó. Qual é a parte literal do terceiro termo? Então, primeiro, segundo, terceiro. Parte literal é a letra AB. Essa expressão possui termo independente, ou seja, possui um número que não tem letra junto com ele? Não. Escreva uma expressão algébrica com 3 termos usando P para a parte literal e com um termo independente. Então, uma dica. Eu tenho que escrever uma expressão com 3 termos. Eu vou começar a pensar de trás para frente. Por quê? O último não é o termo independente? Ele não pediu para escrever com um termo independente? Então, eu comecei, ó, 7. Eu que inventei. O próximo seria x. O próximo seria, para ser diferente, x ao quadrado. É uma resposta pessoal, porém você precisa atender a algumas estratégias. Precisa existir o termo independente e precisa ter 3 termos. Essa é a dica, tá? Agora, então, a página 417, como vocês podem notar, fizemos até o exercício 3, agora tem o exercício 4, para vocês treinarem tudo que nós vimos nesse texto, tá bom? Mãos à obra, até a nossa próxima aula, beijo a todos!